Bom dia a todos os que estão aqui nos prestigiando com a sua audiência. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui novamente. Hoje é o nosso quarto painel do primeiro workshop brasileiro de avaliação de imóveis e perícias. O evento realmente está se superando. Ele atrai a audiência dos quatro cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e a participação tem sido muito grande. Os painelistas também são profissionais experientes, profissionais que têm um vasto conhecimento na área de avaliações e perícias e que, portanto, estão dando uma grande colaboração, passando muita informação. Com relação ao apoio, a gente agradece uma vez mais, porque diversas das principais instituições no Brasil, do segmento imobiliário, estão nos apoiando. São sindicatos de corretores, Secov, Associação de Corretores, como é o caso da ACI, no Distrito Federal, e o COFES, que é o nosso Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que vem dando todo o apoio ao evento, e que isso nos traz, além da alegria, da honra, a responsabilidade de conduzir um evento dessa magnitude, né? O tema de hoje será quanto cobrar para avaliar um imóvel. Esse tema é fruto de enquetes que fizemos, porque quanto cobrar para se avaliar um imóvel é algo que suscita, que gera dúvida em muitos corretores e muitos avaliadores na hora que eles vão apresentar seus honorários, seja no âmbito do dia a dia, no âmbito mercadológico, seja no âmbito judicial. Então, nós vamos falar hoje sobre isso. E, para falar sobre isso, além de mim, nós convidamos, que estão aqui como painelistas, três feras, três profissionais de alto nível, profissionais de reputação pública e notória, e que tem muito que somar, o que agregar aqui com a gente, né? Então, nós temos aqui o professor Fernando de Queiroz, que é corretor de imóveis, perito avaliador, é professor do curso de TTI da UFC CETRED, em Fortaleza, é diretor de avaliação e perícias do Cresce, do Ceará, e fundador e conteudista da Sala do Corretor. É algo fantástico. Um blog, é um site, super site, que ele gera muito conteúdo para os profissionais do mercado. Eu particularmente, faço parte lá da Sala do Corretor há muito tempo e recomendo a todo corretor. Vá fazer parte lá, porque tem muita coisa. O professor Fernando, ele é realmente... Esse aí acho que já nasceu professor. Não é porque ele é meu amigo, não, mas ele realmente é uma pessoa extraordinária. Depois dele, vem o nosso Carlos Frutuoso, que é corretor de imóveis, perito avaliador, atuando no mercado imobiliário há mais de 20 anos. Embora ele aí, com essa fisionomia de boizinho, de jovem, mas tem mais de 20 anos no mercado imobiliário. É delegado do Cresce Goiás e vem realizando trabalho de avaliações há mais de 15 anos, inclusive no âmbito judicial. O Carlos Frutuoso já carrega o frutuoso no nome, né? Isso é uma responsabilidade grande, viu, Carlos? O frutuoso já traz com ele, já é parte da vida dele, desde que ele nasceu. Então, é um profissional que tem muito conhecimento, é um profissional que participa ativamente do mercado imobiliário
e que, portanto, também vai nos brindar hoje aqui. E, em terceiro, vem o Fagone Assis, que é uma grande referência no mercado imobiliário, inclusive ali, aqui a nível de região Nordeste, ali na Paraíba. Ele é corretor de imóveis, perito avaliador, é professor de avaliação em curso de pós-graduação, atua no mercado imobiliário há 20 anos. Veja que aqui somos bem atuantes e longo tempo no mercado. E, inclusive, o Fagone, ele foi vice-presidente do Cresce, Paraíba. Então, é um profissional de alto nível, é um profissional que tem uma vasta experiência, que tem buscado conhecimentos ao longo dos anos e que, portanto, tem muito o que contribuir com a gente aqui. Viu? Então, meus queridos painelistas, meus estimados amigos e painelistas, permitam-me tratá-los assim, vamos iniciar o nosso painel de hoje, a começar aqui com o professor Fernando. Eu, professor Fernando, seja muito bem-vindo e, a partir de agora, a palavra é sua. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar aqui participando desse evento, não digo nem uma live, mas desse evento a nível nacional, porque os corretores de imóveis, principalmente os corretores de imóveis, estão precisando trabalhar uma linguagem única com relação às avaliações de imóveis no país inteiro, né? Então, é um esforço muito grande para nós, professores, praticamente todos, acredito que todos aqui são professores e outros professores que estão aí nos escutando, é muito duro o fato de você ensinar, porque você não pode ensinar simplesmente respondendo ao aluno ou a quem está curioso no assunto, direto ao ponto, né? A gente tem que partir de premissas para chegar até a uma conclusão mais científica, mais convincente. Então, por isso que eu vou iniciar agradecendo primeiramente ao doutor Frederico Mendonça, né, que inclusive eu não estou fazendo propaganda não, mas esse livro aqui também foi através desse livro, né, deixa eu ver aqui, Avaliações de Imóveis, que eu conheci numa palestra no Cresce, aqui no Ceará. E foi uma satisfação imensa de juntar todo aquele pessoal da sala do corretor e estar ali com ele, batemos foto, etc. E foi uma satisfação imensa e um prazer imenso de conhecer uma pessoa tão inteligente, tão maravilhosa e que realmente leva conhecimento não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. E aos colegas que aqui estão também, o meu especial cumprimento também para todos os painelistas e todos que estão nos escutando. Então, para iniciar, o nosso assunto é justamente honorários do corretor perito avaliador. Sendo assim, a gente tem que começar com algumas como é que se diz, algumas reflexões, que eu mesmo coloquei 3 reflexões aqui para que a gente possa partir dessas premissas. Né? A primeira é uma frase que eu criei, eu estava trabalhando e de repente digo, poxa vida, a avaliação não é simplesmente cálculo, como muita gente pensa, fazer avaliação calculando se é inferência estatística, se é um tratamento estatístico com uma estatística descritiva, se é uma simples probabilidade, não é. Então, a avaliação de imóveis, eu estou lendo aqui, é uma fórmula matemática, não é fórmula matemática. É técnica e ciência repleta de princípios e conhecimentos sobre a economia de mercado. Então, a gente tem que ter esse pensamento para que a gente possa entender a complexidade que é uma simples avaliação. A segunda reflexão, eu tirei da própria ABNT. A gente tem essas regras aí do Sistema Confesse e Cresce, que é a 1066, né, que é justamente aquela resolução 1066 do Sistema Confesse e Cresce, que nos orienta como fazer um PETAM, um parecer técnico de avaliação mercadológica, mas também o corretor, ele, como já foi falado nos outros painéis, ele busca alguma coisa na ABNT, nas normas técnicas brasileiras. Então, eu tenho aqui como fonte uma frase da norma 14653.1 e no item 0.6 da ABNT, da NBR, atualizada, é bom que se informe isso, de 2019. Então, que diz o seguinte, o mercado imobiliário caracteriza-se como um mercado imperfeito. Para começar, ele já é imperfeito, não existe nenhum imóvel igual ao outro. É como se fosse uma impressão digital. Portanto, a gente fica
já imaginando como é a complexidade de uma avaliação. Com bens não homogêneos, ou seja, há uma necessidade de se homogeneizar bens para poder chegar a uma conclusão, estoque limitado, liquidez diferenciada e grande influência de fatores externos. Ora, para a gente iniciar, para poder mensurar quanto se deve cobrar por uma avaliação, nós temos que ter todo esse conhecimento, porque nessa frase aqui, a gente já começa falando sobre mercado imobiliário. Então, eu pergunto aos meus alunos, olha só, o que é mercado? Eles vão lá no dicionário e falam, mercado é onde vende peixe, é onde vende frutas e etc. E também é um lugar onde tem uma relação de compra e venda, de negociação referente a alguma coisa. Então, quando essa coisa é imobiliário, então a gente está se referindo a bens imóveis. E o que são bens imóveis, não é verdade, pessoal? Se o corretor de imóveis é um corretor de imóveis que ele intermedia nas relações comerciais, ou seja, de compra e venda, ele trabalha com permutas e também opina com relação ao valor mercadológico, como é dito na Lei 6.530, artigo 3º, que fala da competência do corretor de imóveis. Então, o que são bens imóveis? Então, para avaliar imóveis, nós temos que ter um index de bens imóveis mais voltado para a legislação brasileira, que diz que bens imóveis por natureza é o solo e as árvores e tudo que você incorpora dentro dele, como as benfeitorias, as edificações e as plantações. Então, quer dizer, quando você fala de bens imóveis, você também tem uma vasta variedade de bens imóveis, para falar a verdade, porque você tem imóveis urbanos, imóveis rurais, imóveis na planta, imóveis enfitêuticos, aqueles que ficam na beira-mar, que pertencem à União, que está lá no artigo 220 da Constituição, que diz que os imóveis pertencentes, os imóveis de terreno de marinha e seus acrescidos, pertencem à União, artigo 220 do Código da Constituição Federal. E diz também que são bens públicos, né? E esses bens públicos eles podem ser cedidos aí também à propriedade. Quando se fala de bens imóveis, nós temos que entender também o que é propriedade. Então, está lá no artigo 1228 do Código Civil. Ele não fala nem o que é propriedade, ele define o que é proprietário. É aquele que sobre a coisa tem o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar da coisa, seja lá ela móvel ou imóvel. Então, essa é a segunda reflexão. E a terceira reflexão, que é importantíssima também, essa terceira reflexão, porque ela fala da forma de aquisição do conhecimento. Como é que se adquire conhecimento, né? Então, peguei esse estudo aqui científico também, voltado aqui. Eu estou mostrando aqui a minha tela. Na minha tela eu estou lendo aqui onde eu coloquei um link aí no site também. Então, a fonte é do site diferença.com, revista revisada por Juliana Diana, professora, bióloga, doutora em gestão de conhecimento. Então, ela fala que o conhecimento aqui, ele é adquirido de 4 formas. Ou conhecimento empírico, ou ele é científico, ou ele é teológico ou religioso, ou ele é o conhecimento filosófico. É importante dizer isso aqui pelo seguinte, porque o conhecimento empírico, eu vou ler aqui, diz respeito ao conhecimento popular. É o que aprendemos a partir da nossa interação e observação do mundo. Esse conhecimento é aquele conhecimento que o corretor de imóveis tem. O corretor de imóveis, por natureza, ele já é um avaliador de imóveis nato, aquele que está atuando todos os dias na sua região, né? Aqui atrás tem um mapa de Fortaleza, que são divididos em 2 macrozonas. Macrozona de proteção ambiental e a macrozona também que fala sobre as zonas de ocupação da cidade. São 20 no total e a cidade é dividida em 121 bairros. Era 119, foram acrescidos mais 2. Então, são conhecimentos que o corretor tem que ter. No mínimo, ele tem que ter esse conhecimento. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em outra cidade, eu pergunto quantos bairros tem a sua cidade? Quando a pessoa não responde, poxa vida, eu preciso contratar outro colega avaliador para fazer essa avaliação nessa cidade aqui do interior. Ou se sabe, eu digo, esse aí vale a pena a gente fazer parceria, que a gente vai falar também da parceria, que envolve também o assunto do tema aqui, que é justamente fazer a nossa tabela aqui, ou então, deixa eu ver aqui o tema, os honorários do corretor e perito avaliador. Então, esse conhecimento empírico, ele é o mais importante, na realidade, para o corretor, porque ele dá ao corretor aquela condição de saber. O corretor, ele entra no imóvel, ele olha quanto é que vale, pronto, 220 mil, ainda fala centavos, porque ele realmente conhece. Agora, o problema é como colocar esse conhecimento
dentro de uma perícia, dentro de um parecer técnico, dentro de um laudo de perícia, um laudo pericial, que a gente vai ver daqui a pouco. Colocar isso para se tornar prova para se fazer qualquer tipo de negociação, para uma hipoteca, para uma perícia judicial, ou então se ele está atuando como assistente técnico. Né? Então, essas condições, elas são importantes. Então, mas não só o conhecimento empírico, mas também como conhecimento científico também. O que é o conhecimento científico? Eu vou ler aqui também. Conhecimento científico compreende as informações e fatos que são comprovados por meio da ciência. Então, quando se fala de ciência, se fala em técnica, e se fala em técnica, se fala em procedimentos. Então, esses procedimentos é o que o Confesse e Cresce entrega para a gente, através da norma 1066, dizendo como é que se deve fazer o processo, o procedimento, e etc. E as bases científicas que nós temos aqui é justamente o conhecimento empírico, a busca das amostras, e depois associar isso a se você quiser homogeneizar, aí você vai escolher qual é a técnica com relação ao critério que você vai usar para fazer o tratamento estatístico. Tanto faz. Quando se fala em estatística, se fala em 3 fatores, que é a probabilística, a probabilidade, a estatística descritiva e a estatística inferencial ou indutiva. Ou seja, sendo indutiva ou descritiva, tanto faz. Ela é baseada em cima de fatores e o resultado vai ser igual ou parecido. Então, partindo dessa premissa, a gente vai mostrar aqui também, continuando aqui com as considerações gerais. Então, pronto. Então, até aí seriam a nossa base de premissas, e as considerações gerais é o seguinte: qualquer corretor de imóveis pode avaliar imóveis? Pode, basta ser corretor de imóveis, que ele já pode avaliar imóveis. Não vou nem entrar nesse assunto, porque o nosso assunto aqui são os honorários. É obrigatório ser cadastrado no CNAE, Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. Para avaliar imóveis, basta ser corretor de imóveis, não precisa estar no CNAE, mas quem está no CNAE, eu percebi também, que ele é mais valorizado, porque ele está dentro de um hall de colegas que aparecem aí no sistema Confesse Cresce, que está aqui naquele site maravilhoso. Então, os juízes às vezes perguntam qual a sua experiência e etc. Então, quando você coloca que está no sistema do CNAE, então tudo isso valoriza, né? Isso eu acho muito importante também. Se valoriza, ele vai aumentar também, ele influi automaticamente no final da nossa retórica aqui, da conclusão, que é justamente ele influencia no valor da avaliação. Então, em quais circunstâncias o corretor de imóveis, deixa eu ver meu tempo, em quais circunstâncias o corretor de imóveis pode atuar como perito avaliador? Então, eu coloquei aqui as que eu percebi, né? Ou ele pode trabalhar como perito avaliador para fins comerciais, ele pode trabalhar como perito avaliador para fins judiciais, não participando do processo, mas um advogado, alguém pede para que se faça uma avaliação para provar o valor da causa ou alguma coisa, então ele pode trabalhar também para fins judiciais. Ele pode trabalhar na condição de perito judicial quando ele é convidado pelo juiz, naquele sorteio do sistema de peritos, né, do Tribunal de Justiça do seu respectivo estado. Então ele é chamado, ele é convidado a participar, ele também tem que oferecer os seus honorários. E também ele pode trabalhar como assistente técnico também. Então, quer dizer, em cada posição em que o perito está, ele tem condição de ir a mais, ou então tem um honorário limitado também. Por isso que é importante a gente falar dessas possibilidades onde ele pode realmente atuar. Quais as responsabilidades civil e penal imputadas ao perito avaliador negligente, imprudente ou imperito? Não é? O perito ele tem que ser perito. Se ele é perito, ele tem que ter conhecimento do assunto, mas às vezes ele pode querer manipular uma avaliação e etc., ele pode querer mentir. Então, e mesmo que assim não o faça, ele também, por qualquer dano, pela falta de experiência ou alguma coisa, se ele está diante de um parecer técnico e traz esse parecer técnico, e esse parecer técnico traz prejuízo para o seu cliente, o Código Civil está aqui no artigo 273 dizendo que ele responde por perdas e danos, né? Sob pena de responder por perdas e danos, artigo 723, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou risco do negócio. Então está aqui, ele, quando se propõe a fazer um parecer técnico, um laudo de perícia, ele tem que ser perito, porque se ele não for, ele vai ter uma penalidade. E essa penalidade influencia também no valor dos honorários. E também a falsa perícia pode levar o corretor de imóveis, ou seja lá quem for, qualquer perito, daqui a falsa perícia, já é no artigo
342 do Código Penal, né? Fazer afirmação falsa, aí fala também do perito, para reduzir o tempo, ele vai direto aqui ao assunto, as penas vão aqui, ó, se o crime é praticado mediante suborno, ou se cometido como fim de obter, etc., então ele pode pegar até no total, somando tudo, até 5 anos e 4 meses de cadeia, né? Sistema de reclusão mesmo. Então, quer dizer, o corretor de imóveis que ele vai fazer vai apresentar um petão, parecer técnico de avaliação mercadológica, ou se ele está como perito, um laudo de perícias ou laudo pericial, ou se ele está como assistente técnico, a própria lei diz que o assistente técnico ele apresenta um laudo técnico de avaliação. Então, seja lá o que for, e aonde ele está responsável por aquela incumbência, ele pode também ser penalizado por isso, e essa pena, ou seja, essa responsabilidade civil e criminal, ela pesa também no valor dos honorários. Porque quanto mais responsabilidade você tem, aquele papel de 10, 40, 50 folhas, ele tem um peso também com relação à sua responsabilidade civil e penal. Nós temos também aqui a figura do CAD, isso é importante falar também, porque aqui eu coloquei, eu estou verificando aqui, o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD e o Sistema Confesso e Cresce fizeram um acordo em que, partindo da premissa em que nenhum conselho ou qualquer outra instituição possa, não é nem manipular, mas, como é que se diz, delimitar o preço mínimo, então as tabelas do Sistema Confesso e Cresce, depois desse acordo, né, talvez até chamado compliance, né, para não entrar no assunto, porque esse não é o nosso tema, mas só que para que todos saibam que as tabelas de honorários que existem em todo o país, elas são diferenciadas umas das outras, porque cada Cresce apresenta a sua tabela. Então, uns apresentam uma tabela com preço tal, sobre o mesmo valor de imóveis, outros com preço tal, mas eu acredito que isso seja só uma fase de desenvolvimento da nossa categoria. Com o tempo, a gente vai tender para falar uma linguagem só no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, por alguns motivos que estão aqui. Então, eu coloquei aqui no site, no link que eu distribuí para vocês aqui, como trabalha o perito avaliador para fins comerciais e judiciais. Ele faz parecer técnico, é contratado pelo cliente interessado. O perito judicial, ele elabora o laudo de perícia, o laudo pericial é contratado pelo juiz de direito. O assistente técnico elabora um parecer técnico de avaliação, aqui o parágrafo 2º do inciso 2 do artigo 471 do Código de Processo Civil. Ele é contratado pelas partes no processo, que eu acho isso muito interessante. Então, o que se deve considerar aqui, deixa eu ver aqui, o que se deve considerar para a composição dos valores de honorários profissionais de uma avaliação de imóveis in contest, de alta complexidade. Eu falo de uma avaliação de primeira linha, uma avaliação, como se fala na língua popular, top, né? Aquela de primeira linha, feita por um profissional da corretagem de alto nível, aquele que estuda todo dia, aquele que lê livros, desculpa, mas esse livro aqui é excelente, lê livros, aquele que participa das palestras do Cresce, aquele que faz os cursos todos do Cresce EAD, que tem o Cresce também, de São Paulo, junto com o Sistema Confesso e Cresce, e os Cresce de todo o Brasil fazem parcerias e dão cursos grátis de avaliação, cursos de documentação. Esses corretores, eu fiz todos esses cursos, né? Adorei, curso maravilhoso, li o livro do Frederico também, eu estou aqui todo dia participando de palestras, estou o tempo todo treinando pessoas e transformando essas pessoas em professores para que eles possam treinar outras pessoas também. Esse é o nosso objetivo. Então, o grau de complexidade da avaliação é um fator fundamental para a composição do preço. O conhecimento, a capacitação, a ética e ética também são, dentre outros, os principais fatores que compõem o valor de uma avaliação. Então, o tipo de imóvel também, se é urbano ou rural também, isso aí vai compor o preço também. A metodologia a ser utilizada. Nós temos aqui como premissa maior a metodologia, usando a metodologia comparativa direta de dados de mercado. Mas existem situações que eu vi até o Cresce São Paulo, que fez aí naquela TV Cresce de São Paulo, muito boa também, um especialista dizendo em quais tipos de metodologia se poderia o corretor participar. Então, assim, para fazer um resumo das metodologias, eu percebi aqui que na ABNT,
ela existe, são 6 no total, né? 6 metodologias, que é a comparativa direta de dados, a metodologia evolutiva, involutiva, a quantificação de custo, aquela que se pega os preços de mercado, os aluguéis, etc. E também você pode também contratar você pode criar sua própria metodologia segundo a própria ABNT, quando você não se encaixa. Então, tudo isso cria um grau de complexidade muito grande para que você possa influenciar nas suas questões dos honorários. Os quesitos esquisitos também, né? Os quesitos esquisitos, você vai atuar numa avaliação de imóveis como perito judicial. Eu acompanho alguns colegas aqui, eles todos vêm até no meu home office, o que é que eu faço? Estão me perguntando, querem que eu faça uma avaliação do imóvel aqui no processo, mas estão me perguntando a avaliação, quanto custaria esse imóvel em 2012, né? Então você tem que fazer uma avaliação técnica usando a ciência e para saber um preço pretérito de 2012, nós estamos em 2020, como é que se faz essa avaliação? Não tem canto nenhum, não tem ABNT, não tem também no sistema da 1066. Então, o que fazer? Então, ele fica procurando até outras pessoas para compor a equipe multidisciplinar. E com relação à equipe multidisciplinar, é possível também você criar uma equipe multidisciplinar também, contratar até um estatístico para fazer seus cálculos na avaliação, ou um contador ou um economista para dizer, poxa, quanto valia esse imóvel em 2012? Como era o comportamento dos preços naquela época? Então, tudo isso é possível. E essa complexidade, ela também ela compõe o preço dos honorários, né? Os quesitos esquisitos são importantes. Avaliação em situação paradigma também. Você não pode entrar no imóvel. Eu já fiz duas, uma de uma fazenda e outra de um imóvel na beira-mar de Fortaleza também. Eu não podia entrar porque o imóvel estava alugado para uma pessoa e eu não estava como perito judicial, eu estava em Paris e eu tive que fazer uma avaliação. Se entrar no imóvel também, isso também aumenta a complexidade do trabalho. As despesas de locomoção para a busca de amostras, impressão dos petãs. Eu tenho um petã aqui que ele tem quase 60 folhas, né? A gráfica, o pagamento do selo certificador do Cresce, também tudo isso pode ser até coisas mínimas, mas eu tenho que gastar um dinheiro danado de táxi para ir lá no Cresce pegar o selo e voltar. Então, o que eu gasto de combustível não, de táxi, é mais caro do que o selo, porque o selo é barato. Então, os outros sócios indiretos também que compõem o preço do seu parecer técnico, né, que é o município, cobram tributos tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Se você vai atuar como perito judicial, a primeira coisa que o Tribunal de Justiça no edital pede é que você pague todo ano à prefeitura 500 e alguma coisa de reais no ISS. Você paga o ISS por ano, mas querendo ou não, são tributos que estão ali embutidos aqui na sua avaliação. Se for pessoa jurídica, você paga também aqui o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social do lucro líquido, COFINS, PIS, INSS, um monte de coisa que você paga para que compõe também o preço da avaliação. Então, com relação ao perito avaliador, que elabora petãs, né? Então aqui tem umas tabelas aqui, eu peguei 2 tabelas que eu vou passar bem rápido, a tabela do Cresce São Paulo, que por sinal é muito bem elaborada, com base também, né? Tá aqui, ó. Em 2017, o Cresce São Paulo emitiu uma portaria 642 de 2017, que estabelece tabela referencial, não é aquela tabela que você usa como uma referência, para honorários de avaliação mercadológica, presidente do Conselho Regional, aqui, e ele tem a base justamente a base dessa tabela, ela foi tirada justamente do Poder Judiciário também, do Conselho Nacional de Justiça, que dá ao corretor que trabalha nessa área de justiça também uma ideia de como o Poder Judiciário pensa sobre isso. Então, nós não podemos fazer nenhuma referência, na realidade, às tabelas atuais dos CRECES no Brasil inteiro, porque eu acabei de saber que lá da Paraíba está bem atualizada, já do Ceará ainda precisa, está de 1998 foi a última atualização. Aqui o Cresce São Paulo, de forma pública e notória, porque essas informações elas estão nos sites dos respectivos Cresce de imóveis. Então, essas tabelas elas têm apenas uma referência, né? Então está aí à disposição. Aqui, vamos só para, como é o tema do assunto, eu vou pegar aqui um imóvel de R$700 mil até R$800 mil, você pode cobrar de R$5.358 até R$10.072 de honorários. Isso fazendo uma pesquisa pela tabela.
Eu posso cobrar isso? Posso cobrar mais do que isso? Menos do que isso? Pode, você fica à vontade, né? É assim que foi feito aquele acordo de compliance com o CAD e o sistema Confesse Cresce. Então, excelente. Então, tá aí a fonte, quem quiser vai no site de São Paulo, Cresce São Paulo, que tem uma tabela maravilhosa. Agora, da Paraíba também, né? Que o colega vai já falar, estou terminando já. Então, fazendo uma comparação de tabelas, você não vai chegar em canto nenhum. Então, você tem que entender onde é que você, qual é o teu grau de complexidade, qual é o tipo de trabalho que você vai fazer. Então, um pouco de filosofia para terminar praticamente. Deixa eu ver isso aqui, exatamente. Essa filosofia para terminar. Então, segundo um dos maiores especialistas em avaliações de imóveis do Brasil, que é o Dr. Luiz Fernando Barcelos, não sei nem se ele está aí, mas eu passei antes esse meu roteiro para ele, para ver se ele diz alguma coisa, né? Mas até agora não falou nada. Um corretor de imóveis, perito avaliador inscrito no CNAE, Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, pode atuar em qualquer estado da federação para avaliar imóveis, eventualmente ou até por várias vezes, né? Eu achei isso interessante, a exigência e etc. Agora, uma coisa também, os peritos avaliadores que querem sempre ir além têm que estudar. Então, isso eu já falei. Agora, eu queria dizer o seguinte, o perito judicial, na realidade, eu estou pulando algumas coisas aqui para respeitar o tempo, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que o perito judicial, ele pode também trabalhar em parceria, com base no artigo 728 do Código, do Código Civil, que fala que os corretores podem trabalhar em parceria, né? Então, é livre essa parceria. E também é possível também, está aqui, ó, é possível também o corretor de imóveis fazer uma equipe multidisciplinar, porque essa equipe multidisciplinar ela também é defendida até na própria BNT, que diz que a coordenação da equipe, quando se forma uma equipe multidisciplinar, ou seja, vai fazer uma avaliação de alguma coisa que exige um passivo ambiental, você tem que ter um engenheiro voltado nessa área, então outro profissional. Então, é importante que você também saiba que você pode fazer uma parceria, o corretor pode fazer uma parceria, uma equipe multidisciplinar, formar uma equipe multidisciplinar com advogado. Eu estive até buscando essas informações com ele. Então, aí eu vou dar aqui 2 exemplos, né? Sobre avaliações. Na realidade, eu estou pulando, porque a matéria é muito extensa e eu tenho que respeitar o horário que o doutor Frederico me deu. Então, eu vou aqui direto aqui em 2 situações e terminar o assunto. As 2 situações é o seguinte, o corretor de imóveis, ele pode ir muito mais além dessa tabela na realidade, né? Então, quando você vai trabalhar como perito judicial, o próprio professor Barcelos disse que você cobra, na realidade, em média, R$300 por hora trabalhada para a justiça. Então, se você tem aí um trabalho de 10 horas, você cobra R$3.000. Mas não precisa ser R$300, pode ser entre R$300 a R$400 e etc. A média que se cobra dentro da praxis, né, atual aí, segundo esse grande professor que eu admiro e tenho também aqui na sala do corretor também. Esses que eu admiro, está tudo aqui no site, eu boto a foto deles, o link para as bibliotecas deles. Eu divulgo o máximo porque isso ajuda a corretagem, né? E o que acontece? Então, nós temos aí agora a forma de cobrança dos honorários como perito judicial. E agora, as 2 situações são, como perito avaliador, uma avaliação referente à desapropriação, eu tive uma situação aqui bem atípica, onde o perito avaliador, que foi justamente um conhecido nosso, ele teve a situação em que o Estado queria pagar R$218 mil por uma avaliação. E o perito judicial, o corretor de imóveis, provou que a avaliação custava R$29.985.000. Pessoal, é muita coisa. Quanto deveria esse perito judicial ter pago por essa avaliação? Porque eu falei aqui, teve uns 6 minutos, eu estava quase 30 minutos. São 30 milhões. Quer dizer, por um lado, você tem um avaliador de imóveis, seja lá corretor, seja lá do Estado, que ele consegue fazer com que uma decisão do juiz, aqui eu vou ler a decisão, em face do todo exposto, o Estado, esclarecido dos pontos necessários, em juízo pela Fazenda Pública Municipal,
para declarar incorporado ao patrimônio do município da área descrita na peça introdutória, devendo o autor pagar ao réu, né, o autor é o Estado ou o município, pagar ao réu a diferença entre o valor ofertado em juízo pela Fazenda Pública Municipal de R$218 mil e o valor referido ao laudo pericial de 29 milhões, quase 30 milhões. Então, quer dizer, a decisão final foi que o imóvel não valia 218 mil, valia 30 milhões. Pessoal, se o corretor de imóveis, ele trabalha em parceria, não como perito judicial, porque aqui ele deve ter cobrado aqui, não sei, né? Não posso nem dizer porque eu vou lhe dizer que isso aqui é de um conhecido nosso, uma pessoa de altíssimo conhecimento, que ele não me autorizou a falar o nome dele, eu coloquei aqui só a referência do processo. Mas quanto custa uma avaliação dessa? Se você trabalhasse em parceria com um advogado, eu consultei o doutor Pedro Jackson Polares, que é meu parceiro também, eu sou advogado, eu esqueci de falar isso, mas ele disse que, Fernando, eu faria facilmente uma parceria dando 5%. Poderia cobrar 30%, é possível pela tabela da OAB cobrar 30%, e 5% ser do perito avaliador, nem do perito avaliador, do assistente técnico, porque ele acompanha o processo desde o começo até o final. Ele é chamado, ele acompanha também, ou seja, é um trabalho, ele se torna o protagonista desse resultado de 30 milhões. Então, quer dizer, ganhar 30 milhões, 5% em cima de 30 milhões, eu acho que isso seria o mínimo em que um perito avaliador, corretor de imóveis, poderia cobrar numa situação dessa. Então, para terminar, é isso. O corretor de imóveis pode cobrar desde nada, porque às vezes você tem um familiar, né? Um familiar que pede para você fazer uma avaliação, você não pode nem cobrar, ainda paga a despesa, porque senão eles vão achar ruim. E como pode ganhar até milhões, ele pode também fazer participar dessa coisa. Esse contrato com advogado é possível? Olha, agora eu vou entrar um pouquinho para terminar, né? É possível sim, porque ele atende os principais requisitos do negócio jurídico, que é vontade livre, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e obedece a forma prescrita ou não, defesa proibida em lei. Então, se o negócio jurídico é perfeito, se por acaso o advogado o corretor pode fazer parceria com o engenheiro, agrônomo ou um engenheiro ambiental para uma avaliação qualquer, por que não pode fazer como advogado? Claro que pode, é tanto que eu consultei advogados para isso. É possível? Claro, é um contrato juridicamente perfeito, é um negócio jurídico perfeito. Você contrataria um protagonista, uma pessoa de alto valor de conhecimento, para fazer uma avaliação dessa, como você acompanhar o processo até o final? Claro, se ele for o protagonista, ele merece esses 5% tranquilamente. Então, é isso, eu queria chegar nessa conclusão. Então, para falar a verdade, é difícil falar sobre honorários para o corretor de imóveis, porque tem essa diferença gigantesca. Obrigado, doutor Frederico, por tudo. E aos colegas. Professor Fernando, brilhante a sua palestra, realmente muitas colocações importantes de serem apresentadas, e vamos passar a palavra agora para o mestre Carlos Frutuoso, que vai nos brindar com os seus comentários. E, ao final, a gente aí vai comentar, vai falar a respeito de cada assunto que a gente está abordando aqui e abrir as perguntas, né? Mas vamos primeiro, assim, apresentar cada painelista apresentar o que tem para mostrar, para que a gente possa fazer isso em conjunto e ao final. Então, mestre Carlos Frutuoso, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Começar pelos agradecimentos, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, falando com esses nobres colegas. Agradecer a você, Frederico, pelo convite, tá? Fico muito honrado. Quero agradecer também uma pessoa que me sugeriu entrar na área das avaliações, o presidente Oscar Hugo, tá? Que há alguns anos atrás me fez essa sugestão. Ao atual presidente do CRESP Goiás, Eduardo Seixas de Brito, que tem apoiado
totalmente esse evento, tá? E faz uma gestão de alto nível para todos os corretores goianos. Ao professor Divino Matias, que eu já fiz vários cursos com ele e tive a oportunidade de fazer um trabalho em parceria com ele, e também ao meu parceiro, Max Tadão, que a gente está sempre fazendo vários trabalhos em conjunto. A minha realidade, ela é muito voltada para a minha área de atuação, área geográfica. Eu estou baseado em Goiânia, tá? E atuo aqui na região. E é sempre importante lembrar que o Brasil, com essa extensão territorial muito grande, gera diferenças de cultura, de realidades econômicas, tá? Então, isso faz com que preços tenham alguma variação. Antes de entrar nessa parte de preço, eu relacionei aqui alguns itens que eu considero de extrema importância para os colegas que vão fazer uma avaliação, sendo o primeiro item a visita ao imóvel a ser avaliado. Isso é de fundamental importância, tá? Após essa visita, preparar uma proposta de trabalho detalhada e encaminhar isso para o cliente. Feita a contratação, eu sempre faço um contrato entre o contratante e o contratado, onde fica bem claro tudo que vai ser feito, tá? Quando é um laudo, eu trabalho com laudo, que é mais simples, e com o PITAM, que é o mais completo. Mesmo no laudo, eu cito as particularidades do imóvel, da vizinhança, mencionar documentos, a vistoria ao imóvel, tá? E no PITAM, obviamente, seguir todas as normas, citar os detalhes também, particularidades do imóvel. E nesse contrato, uma parte também muito importante, citar as condições de pagamento, e geralmente eu sigo a dica de 50% na assinatura do contrato e 50% na entrega do trabalho, tá? E menciono que se vai ter emissão de nota fiscal ou não. Eu tenho uma dedicação maior para a iniciativa privada, uma preferência para atender clientes da iniciativa privada. E na esfera judicial tem as suas particularidades. Como eu disse, eu trabalho com laudo e com PITAM. O laudo de avaliação, eu considero um documento que atende muitas necessidades de vários clientes. Eu faço questão de explicar, porque avaliação de imóveis não é uma coisa de conhecimento da grande maioria das pessoas. Isso não é um assunto tratado no dia a dia. Poucas pessoas contratam uma avaliação por conta de uma necessidade, tá? Então, isso dificulta, em muitos casos, explicar para os clientes o que vem a ser uma avaliação. Obviamente, dificulta a questão do preço a ser cobrado, mas existem várias maneiras de estar superando esses impasses. Então, o laudo, eu costumo cobrar a partir de R$2.000. Em alguns casos, os clientes ficam espantados com isso, porque a gente bem sabe que tem muitos colegas que fazem preço muito abaixo disso aí, tá? O que é muito ruim para a classe. Em muitos casos, eu já deixei de fazer trabalhos porque os clientes queriam pagar preços insignificantes, e eu considero isso uma falta de consideração com a classe e com o meu trabalho profissional, tá?
o laudo que eu apresento, ele tem cerca de 3, 4, 5 páginas, mais o relatório fotográfico, que eu costumo colocar aí umas 4, 5, 6 fotos. Inclusive, sempre coloco uma foto minha de frente ao imóvel. É uma forma de dar mais peso ao trabalho. Tá? Já o Pitan, que a gente bem sabe que ele é bem mais complexo, ele segue normas da ABNT, do próprio COFES, do CRECE, ele tem em função de tudo isso, ele tem uma aceitação muito maior na esfera judicial. Eu estou sempre explicando o que é um Pitan, porque também, por incrível que pareça, colegas, proprietários de imobiliários, advogados, clientes, a grande maioria, mas assim, grande mesmo, mais de 99%, não conhecem o Pitan. E eu uso essa falta de divulgação a meu favor, embora uma divulgação maior ajudasse. Tá? Inclusive, hoje de manhã, quando eu estava repassando aqui o roteiro, me veio a ideia de sugerir ao nosso presidente do COFES, João Teodoro, e vou aproveitar aqui o evento que está com tanta visibilidade, com tanta audiência, para sugerir ao presidente João Teodoro que faça uma divulgação do trabalho de avaliação, para que a sociedade tenha conhecimentos que esse trabalho existe e que existem profissionais gabaritados para fazer. Então, no Pitan, eu procuro cobrar a partir de R$3.000, o mais simples deles. Tá? E tanto no laudo quanto no Pitan, esses são preços mínimos. A complexidade do trabalho é que vai determinar o preço final. Essa questão da visita ao imóvel, ela é fundamental para te dar um mínimo de noção de quantas horas do volume de trabalho que aquela avaliação, seja o laudo de avaliação ou o Pitan, vai gerar e, consequentemente, te dar embasamento para estipular o preço. Dentro de tudo isso aí, a minha forma de trabalho é essa, tá? E procurei ser breve e estou à disposição para as perguntas. Frederico, é isso. Mestre Carlos, muito boa a sua explanação, bem objetiva. Realmente, o que você disse aí muito enriquece o nosso painel. Vamos passar a palavra agora para o nosso mestre Fagone, para ele fazer as suas considerações, e ao final eu vou fazer os meus comentários e todos nós depois vamos respondendo às perguntas. Então, por favor, mestre Fagone, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia Frederico, bom dia o Fernando, bom dia o Carlos, bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradecer o convite ao Frederico, né? Fico honrado por estar aqui nesse momento, né? Passando um pouco de conhecimento nosso e também aprendendo com cada um panelista que teve nesses 4 dias de evento. Fico muito feliz por estar representando aqui o nosso estado da Paraíba, o nosso Nordeste, como o caso do Fernando também, que é de Fortaleza, né? E fico gratificado a Deus por estar aqui com saúde, com paz e participar de um nobre evento como esse. Mas vamos ao nosso tema, que é avaliações, preço, né? O quanto cobrar. O nosso trabalho aqui na Paraíba começou em 1998, quando muitos dos nossos colegas não imaginavam que esse nicho de mercado ia chegar a ser forte para a nossa categoria. Eu comecei em 1998 já fazendo avaliações judiciais e para empresas que prestavam a cada ano
levantar o valor patrimonial que não existia para a gente. Travou aí? Que houve? Travou? Alô? Estão me ouvindo? Pode continuar, tá? Eu estou ouvindo. Alô? Pode continuar? Tranquilo. Porque saiu a imagem principal. E aí comecei a fazer essas avaliações e fui ganhando mercado. Em 98, quando até chegar a resolução do 957 do Confesso, depois a 1066, que nos deu mais tranquilidade para fazer o nosso trabalho de avaliações, né? E fui me especializando. Como disse todos os nossos panelistas, fui buscar conhecimento, estudo. Eu sou um eterno pesquisador, eu sou um eterno aprendiz. A cada dia que eu deito e acordo, eu estou aprendendo, estou buscando mais. Eu digo que o corretor tem o colibri como o seu símbolo, porque o colibri não para, e os corretores também não param. Eles vão buscar as necessidades de conhecimento. E, principalmente nessas relações, nós temos que buscar muito conhecimento. Não basta dizer que eu sou científico, técnico e mercadológico. Podemos pecar numa avaliação, como disse o nosso professor Fernando, o Código de Processo Civil Novo tem vários artigos onde determina coisas que o corretor, se fizer errado, o perito avaliador fizer errado, ele pode sofrer sanções, se o juiz entender que ele não tinha capacidade de fazer. Então, vamos tentar fazer o melhor, para que a categoria possa, cada dia, estar mais à frente. Porque quando há um erro no mercado, o outro lado da engenharia, que não gostam do nosso trabalho, bate de frente. Posso até dizer aqui, eu talvez não sei se já houve no Brasil, já houve 2 imóveis financiados pela Caixa Econômica de João Pessoa, agência João Pessoa, com laudos periciais meu. Como aconteceu isso? O engenheiro fez laudos em valores irrisórios, eu chamei as 2 partes, compradores e vendedores, em vez de contestar naquele papelzinho que a Caixa bota, que é um espaço muito pequeno, nós fizemos laudos verdadeiros, com qualidade, com metodologia correta. Se a Caixa determinou que os 2 imóveis fossem avaliados por esse laudo que eu fiz. Graças a Deus, ganhei em cima de um engenheiro credenciado da Caixa, e foi feita essas avaliações. Fiz avaliações também para um banco do Paraná, para um financiamento de um imóvel, que era o pessoal da Paraíba, me conhecia e pediu. E, graças a Deus, também foi feito o financiamento com o meu laudo. Fernando, eu tenho um laudo aqui que eu fiz para uma empresa, são 4 volumes de 144 páginas. Esse laudo me deu trabalho e me pagaram muito bem também, né? Foi um trabalho, um dos maiores que eu fiz aqui na Paraíba, e, graças a Deus, sou como o Marcelo diz, não abro mão dos meus honorários, o Frederico também disse, você disse também, o Carlos, eu não abro mão dos meus honorários. Eu sempre procuro mostrar ao cliente o que é o conhecimento de fazer um laudo, né? Mas eu faço o trabalho, quando é particular, eu faço, né, o trabalho com contrato de prestação de serviço. Porque, se por acaso não me pagar o saldo final do contrato, eu tenho como ajuizar e receber, né, os meus honorários finais que faltaram pagar. Eu sempre boto cláusula de execução também, se não for pago, não boto o contrato só como cobrança, boto com a cláusula de execução, que ele aceita a cláusula de executar a dívida, que fica mais prática e mais hábil para os nossos advogados cobrar, quando há a cláusula de execução. E, com isso, eu tenho feito vários trabalhos na área extrajudicial, e na área judicial, graças a Deus, eu tenho feito vários, inclusive na área de desapropriação. Teve um caso aqui de desapropriação na cidade vizinha, João Pessoa, que o procurador do município, para contestar nosso laudo, foi contestar os nossos honorários e foi também dizer que eu não tinha capacidade, não sabia fazer laudo. O juiz determinou que fosse
passou vista ao Ministério Público. O Ministério Público deu uma resposta daquela fantástica, né, ao procurador, e até disse que ele fosse estudar o que era avaliação, para ele poder falar de uma avaliação tão completa como a minha, né, para ele poder falar. E nisso a prefeitura perdeu, o juiz determinou que eles pagassem os meus honorários, ficaram meio triste, porque o valor que eu cobrei foi dentro da realidade. Eu não cobro também para fazer uma avaliação dessa, mesmo sendo na justiça, não cobro preço baixo, cobro preço que vai dar trabalho, que eu sei o trabalho que dá, e essa eu tive que fazer pelo método involutivo, porque não existia como fazer de outra maneira, e o método involutivo você tem que ter com bastante baseamento para fazer, né? Diante da justiça, nós temos que ter cuidado, porque existe uma tabela da resolução 232 do CNJ, que determina valores irrisórios para o juiz determinar para honorário para a gente. Para o corretor, ele determina que seja R$330, podendo o juiz fazer esse valor até 5 vezes. Né? Quer dizer, muitos juízes estão aí querendo que a gente fale irrisório. Teve um juiz aqui na nossa cidade, aqui a 300 quilômetros de uma pessoa, queria que eu fosse avaliar uma fazenda nessa cidade. Eu tinha que levar um engenheiro agrônomo, um topógrafo, né? E ele determinou que eu fosse fazer essa avaliação por R$700. São 300 quilômetros aí, 300 quilômetros para voltar. No mínimo, 5 dias na cidade com o engenheiro e com o topógrafo. Eu fiz a minha proposta, a advogada do banco, né, contestou, dizendo que o corretor não tem capacidade, e foi para lá, foi para cá. Eu sei que eu não aceitei a avaliação e não fiz. O juiz pegou e mandou um ex-corretor fazer. Nisso eu fui ao CRES, e junto com o presidente do CRES, nós fizemos um ofício ao presidente do tribunal, dizendo o que estava acontecendo nas varas da Justiça da Paraíba, porque nós também temos que contestar através do conselho. Pegou um ex-corretor, que não tinha curso de avaliação, não tinha curso, já não era mais corretor, para fazer a avaliação. Quer dizer, isso nós estamos debatendo. Hoje eu sou o diretor de avaliação do CRES da Paraíba. Nós estamos chegando junto a todos os tribunais, de convênio fechado, para conversar e até requerer aos tribunais que façam requisição só dizendo essas coisas. Credenciado no CNAE. É uma das prerrogativas que nós estamos pedindo aos tribunais. Né? Porque se existe o CNAE, vamos dar Bem, pessoal, pelo que nós estamos percebendo, a conexão do mestre Fagone, ela caiu, né? Então, eu vou aqui dar continuidade para que a gente possa prosseguir e não atrapalhar, assim, o normal, o transcurso normal do nosso painel de hoje. Bem, quanto é que a gente deve cobrar para avaliar um imóvel? Pessoal, avaliar um imóvel é uma tarefa que exige conhecimento técnico, exige conhecimento de prática, exige percepção de mercado do avaliador. O que é que acontece? Os conselhos e outras instituições, inclusive de engenharia, de arquitetura, eles apresentam tabela de honorários. Só que essas tabelas, hoje, elas passaram a ser meramente referenciais. Os profissionais, eles não estão obrigados a segui-la. Porém, a gente precisa
ressaltar que nessas tabelas, a maioria delas, os valores apresentados eram meramente, eram valores mínimos. Por quê? Porque avaliar imóvel envolve uma série de complexidades. Então, aquele valor que as tabelas apresentam são valores mínimos. O que é que a gente precisa de levar em conta na hora de estabelecer os nossos honorários, de apresentar a nossa proposta de honorários, seja no âmbito judicial, seja no âmbito mercadológico? A gente tem que considerar basicamente 3 aspectos. O primeiro é o valor do imóvel avaliando. Quanto é, aproximadamente, a gente tem uma noção, ainda que vaga, de quanto custa aquele imóvel. Um imóvel de 2 milhões, a gente não vai achar que ele custa 200. Nem um que custa 200, a gente vai achar que vale 1 milhão. Não, a gente mais ou menos tem uma noção, ainda que vaga. Então, ora, o valor do imóvel, ele influi nos honorários do avaliador. Agora, não quer dizer que avaliar um imóvel de 2 milhões é mais difícil do que avaliar um imóvel de 100 mil. Não. E o imóvel pode ser 100 mil e ser muito complexo a sua avaliação. Por outro lado, um imóvel, às vezes, de 2, 3, 4 milhões, é um imóvel que, relativamente, digamos assim, né, fácil de avaliar, embora não tenha nada fácil em avaliação, mas vamos dizer que é um imóvel que dá para a gente avaliar com mais facilidade, porque na região, por exemplo, tem muitas amostras. Então, primeiro aspecto é o valor do imóvel avaliando. Segundo aspecto que a gente deve levar em consideração na hora de apresentar os nossos honorários é a complexidade do trabalho. Como eu acabei de dizer, às vezes um imóvel de apenas 100 mil reais é muito difícil de avaliar. Essa complexidade do trabalho envolve, inclusive, a distância que a gente vai precisar de percorrer para ir até o imóvel, as pesquisas que nós vamos precisar de realizar, porque alguns desses imóveis, em alguns locais até, a gente tem dificuldade de encontrar dados amostrais. Não é? Tudo isso vai criar um embaraço para a gente. Outra coisa, o tipo, o objeto, para qual é a finalidade dessa avaliação? O método que nós vamos utilizar, por exemplo, o método comparativo, ele nos possibilita aplicar de uma forma mais simples, porque ele é um método de aplicação direta. Já um imóvel, já uma avaliação pelo método involutivo, nós vamos, como é um método indireto, de aplicação indireta, nós vamos praticamente fazer 2 avaliações. A gente vai precisar de usar o método direto para constatar alguns dados e depois, então, a gente poder fazer a aplicação do método involutivo, não é? que engloba uma aplicação direta e outra parte indireta. Então, a aplicação do método também influi na complexidade do trabalho do avaliador. E, por fim, a gente precisa levar em consideração que se aquele valor que nós vamos cobrar, ele é um valor estimulante ou não. Ou seja, se ele desperta o nosso interesse ou não. Quando eu ouço alguém falar que faz avaliação de um salário mínimo, enfim, eu já vejo que a pessoa não sabe o que é uma avaliação. Dia desses, um cliente chegou para mim e eu cobrei 4 mil, acho que foi R$4.500 para fazer uma avaliação do imóvel dele. E ele disse a mim, olha, professor, tem uma pessoa, um profissional, que me apresentou uma proposta de R$1.000. Sabe o que eu disse para ele? Eu disse, mais uma razão para você não fazer com esse profissional, se é que ele é um profissional. Aí ele perguntou a mim, por quê? Eu digo, porque demonstra que ele não sabe o que é uma avaliação. Se ele soubesse o que é realmente avaliação, ele não ia lhe apresentar R$1.000 para avaliar esse imóvel.
Ele não sabe avaliar o seu imóvel e ele já demonstra que não sabe pelo valor aviltado dos honorários que apresentou. Aliás, apresentar honorários aviltados, ou seja, honorários baixos, denigre a imagem do profissional e da profissão. O profissional tem que cobrar compatível com o seu trabalho. Aliás, eu recomendo que a gente tenha um valor de honorários mínimos. Eu, por exemplo, não trabalho por menos de R$3.000, que equivale a mais ou menos 3 salários mínimos. Por mais modesto que seja o imóvel, por mais simples, eu não trabalho por menos do que R$3.000. Ah, mas em alguns lugares, às vezes uma cidade assim menor, uma economia mais modesta, tudo bem, deixa aí por R$2.000. Porém, não existe negócio de avaliação de R$800, de R$900. Mas, professor, tem tabela que fala nisso. Olha, a tabela é meramente sugestiva. São tabelas que servem para dar um roteiro, vamos dizer assim. Alguns valores dessas tabelas foram inspirados em valores que o Poder Judiciário, muitas vezes, determinava lá para o perito fazer. Mas o perito não é obrigado a aceitar e não deve aceitar. Valor aviltado, o perito deve não concordar. E aí diz, e se ele não concordar, ele perde? Não perde. Num primeiro momento, pode parecer que ele está perdendo, mas não está. Ele não deve aceitar. Outro que venha, quando cobrar também os honorários corretamente, alguém vai aceitar. Eu já vi isso acontecer comigo, inclusive. Quando chega no terceiro, vão aceitar, porque vai ver que não tem ninguém se submetendo àquele valor absurdo. Uma providência muito boa, eu tomei ciência agora recentemente, é que o COFES ele está criando uma resolução, uma portaria, estabelecendo a hora de trabalho do corretor para efeito de avaliações e perícias em R$300. Eu achei ótimo, porque, veja, esse valor vai ficar mais fácil até de a gente justificar os nossos honorários perante tanto a nível mercadológico, como também a nível no âmbito judicial. E observe, na hora que a gente vai calcular as horas, a gente tem que computar, inclusive, os nossos deslocamentos. Tanto de ir a um fórum, tanto de ir ao imóvel para fazer a vistoria, as pesquisas de campo que eventualmente a gente vai fazer, o tempo gasto no escritório com pesquisas, entrando em sites, buscando os dados amostrais, o tempo que nós gastamos redigindo o nosso instrumento de avaliação, um parecer, um laudo propriamente dito, enfim, tudo isso conta. E quando a gente botar na ponta do lápis, vai ver que a gente gasta muito mais do que 10 horas, por mais simples que seja uma avaliação. Então, fica ainda mais fácil de a gente explicar o que nós estamos cobrando, o porquê do que nós estamos cobrando. Enfim, essa questão do nosso sentimento de satisfação é fundamental para evitar aquela história de a pessoa chegar e dizer, puxa, eu vou fazer esse trabalho todinho, tão trabalhoso, eu vou ter que me deslocar tanto, só de carro eu vou passar 5 horas na estrada, mais 5 horas para voltar, 10 horas. Olha, 10 horas de deslocamento, só aí, se você for botar assim, porque o deslocamento é hora de trabalho, só aí já dão R$3.000. 5 horas indo, 5 horas vindo. E o tempo que você vai passar lá. Então, tem situações que, para você avaliar, você precisa passar o dia na cidade que você vai. Muitas vezes você precisa até de dormir lá. Por quê? Porque tem, no primeiro dia, você vai fazer a vistoria do imóvel, você vai andar pela região para ver se encontra ali dados amostrais.
No dia seguinte, muitas vezes, você vai visitar escritórios imobiliários, vai ver os colegas daquela região, vai falar com aqueles colegas. Até porque, numa cidade pequena, por exemplo, muitas vezes, os dados amostrais que você vai conseguir vai ser com os corretores ali daquele lugar. Não tem nem site, não tem nem na internet, muito menos em jornais escritos, que hoje praticamente eles se tornaram obsoletos, se tornaram coisa do passado. Você precisa, às vezes, passar 2 dias, ou até mais, numa cidade fazendo esse trabalho. Então, veja, quanto é que custa um trabalho desse? Quanto é que vai custar isso aí? Então, é muito importante que a gente efetivamente leve em consideração tudo isso que nós vamos fazer. Todos esses fatores, como eu mencionei agora, o valor do imóvel, a complexidade do trabalho e aquele valor que nós tenhamos satisfação em fazer aquele trabalho. Jamais entre naquela história de dizer, não, é melhor eu ganhar pouco do que não ganhar. Olha, isso, sinceramente, não existe. Nós temos que ganhar justamente. Nós temos que trabalhar da melhor forma possível, em alto nível. Temos que nos capacitar cada vez mais para que a gente possa realmente prestar um trabalho de alto nível. Mas nós temos que ser justamente remunerados. E quem vai fazer o justamente somos nós. Não temos que esperar que A, que B, que C, que o cliente veja, que não veja. Nós, que somos peritos avaliadores, temos que efetivamente mostrar que o nosso trabalho é importante. Até porque, pessoal, quando um cliente nos contrata para avaliar um imóvel, ele não quer saber o valor do imóvel dele, não. Ele muitas vezes até já sabe quanto é. Claro, o cara é o dono do imóvel, mora no imóvel há 10 anos. Ele não sabe que o imóvel dele vale, por exemplo, 500 mil? Claro que sabe. Quando ele nos contrata como avaliador, ele está querendo um documento bem feito, bem fundamentado, algo bem elaborado, que prove que o imóvel dele vale 500 mil, ou seja lá quanto for. Ele precisa desse documento, e que esse documento vai ser usado por ele para alguma finalidade, uma divisão numa sociedade, dar um bem em garantia, enfim, as mais diversas finalidades. Mas ele precisa desse documento. Não é meramente para saber quanto o imóvel dele vale. Se fosse só para saber quanto o imóvel dele vale, ele mesmo faria uma pesquisa assim, informal, sem nenhuma técnica, e ele teria uma noção de quanto o imóvel dele vale. Então, ele nos contrata para que nós, enquanto peritos avaliadores, seja no âmbito mercadológico ou no âmbito judicial, constatar, provar que o imóvel dele vale aquele determinado valor. E lembrando sempre, o valor de um documento de avaliação, um parecer, um laudo, está baseado na fundamentação e na credibilidade do profissional. Portanto, ficam aqui essas minhas orientações, essas minhas dicas, esperando que com elas a gente esteja contribuindo com tantos milhares de colegas que a gente tem espalhado aí pelo Brasil. Muita gente boa, muita gente trabalhando bem, muita gente estudando, pesquisando, para que possa trabalhar cada vez melhor, servir cada vez melhor, e assim a gente ir conquistando cada vez mais espaço e mais prestígio em todos os âmbitos, seja mercadológico, seja no social. Então, fica aqui as minhas colocações e vamos agora abrir o espaço para as perguntas daqueles que estão interessados em perguntar e nós vamos respondendo em conjunto as perguntas. Muito obrigado e, por favor, estão abertas as perguntas.
Bom, tem uma pergunta que está chegando aqui de uma colega, Jussara Assis. Ela está querendo saber o seguinte: se uma tabela de honorário se aplica para o estado de onde ela é originária, ou se pode ser aplicada a todo o Brasil. Bom, quer falar sobre isso aí, por favor, professor Fernando? Faça seus comentários, por favor. Claro, é um prazer responder. Aliás, as tabelas de honorários, cada CRECE tem sua região, né? Então, aqui, Ceará, 15ª região, São Paulo, segunda região, tem a Paraíba aí do amigo Fagoni, que ficou pela metade, né? Estava tão bom aqui a explicação dele, ficou pela metade, mas foi um imenso prazer. Os honorários, eles podem ser cobrados, como falou o doutor Frederico, todos aqui, quanto você quiser. Tanto faz você cobrar por uma avaliação que se faz no Rio, em São Paulo, na Paraíba, ou em Brasília, por aquela mesma avaliação você cobrar 5 milhões como R$1 como nada, porque não existe nenhuma regra. E dentro da lei, a Constituição já diz: o que a lei não te obriga a fazer, você não é obrigado a fazer. Então, pronto. Você deve cobrar aquilo que você acha que deve cobrar dentro do seu conhecimento técnico. Existem as tabelas referenciais que pode te dar uma ideia. Você pode pegar a referência da Paraíba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, onde o doutor Frederico está também, e decidir. Vai saber quem é que vai fazer, quem vai pagar pela sua avaliação é que vai realmente se está dentro daquelas condições que ele está ou não. Então você tem que se adequar com o mercado, você tem que saber que existe tabela referencial, você tem que saber que você não é obrigado a seguir nenhuma delas, porque o nome referencial quer dizer isso. Então, você tem que estar livre para avaliar, mas você tem que levar em consideração tudo que foi dito aqui nesse painel, principalmente o que falou o doutor Frederico, e que tem uma base mínima de preço de avaliação, como ele disse, ele chega no mínimo a R$2.000, né? O normal, o mínimo dele é R$3.000, e eu vou seguir essa orientação. Cobrar no mínimo 2.000 e daí para cima você faz o que você quiser. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui do colega Vinícius Xavier. A pergunta dele é o seguinte: os senhores costumam cobrar de forma diferenciada o laudo feito para fins de instituição bancária e um valor maior para o laudo judicial? Vinícius, veja, o trabalho de um avaliador é o mesmo, seja no âmbito mercadológico quanto no âmbito judicial. E o âmbito judicial ainda deveria ser maior, mais caro o nosso trabalho, valor mais elevado. Por quê? Porque nós ainda vamos ter que responder aos quesitos dos advogados, enfim. No âmbito judicial, o trabalho é ainda maior. Então, não justifica se reduzir honorários, porque o juiz muitas vezes apresentou um valor menor. Não. A gente deve cobrar no âmbito judicial o valor que cobra no âmbito mercadológico. Então, e se for para a instituição bancária, veja, a instituição bancária, o que ela quer é um laudo de avaliação no âmbito mercadológico. Ela quer saber quanto vale o imóvel. Então, consequentemente, a gente deve cobrar a mesma coisa. Infelizmente, o pessoal vem pagando aos engenheiros um valor aviltado. Tem instituições bancárias pagando aos engenheiros um valor muito baixo. E os profissionais estão aceitando. Porque nós vamos fazer 20, 30 por mês. Olha, com avaliação é arte. Não dá para se fazer valor de escala, não. Valor de escala é indústria, é o comércio. No nosso caso, não. Se vamos fazer 20 avaliações, a não ser que sejam 20 avaliações de 20 apartamentos no mesmo prédio, aí isso aí é previsto que haja uma negociação. Por quê? Porque o trabalho que vamos fazer, a maior parte do trabalho, vai servir para os 20. Porém, 20 imóveis distintos.
Um é num prédio, outro é no outro, um é uma casa, um é um apartamento, um é um terreno, um é um imóvel rural. Como é que nós vamos cobrar um valor porque tem 20 e nós vamos cobrar só metade? Não, nós temos que cobrar o valor individualmente. Cada um desses imóveis deve ter o seu valor. A casa que nós vamos ver, X, é um valor, o apartamento Y é outro valor, o imóvel rural, determinado imóvel, é outro valor. Enfim, cada um desses imóveis vai ser cobrado um valor em face, não só do valor mercadológico deles, mas principalmente em razão da complexidade do trabalho inerente a cada um deles. Viu? Outra pergunta que está nos chegando aqui. O juiz é de Michele Guedes. Ela pergunta aqui, endereçada aqui a mim. O juiz determinou para o pagamento na perícia 300 e ainda descontou o INSS. A perícia foi de alta complexidade em todos os sentidos. Podemos questionar o valor de tabela? Michele, você não deveria nem ter iniciado o trabalho antes de apresentar sua proposta de honorários. O que nós devemos fazer, primeiramente, quando o juiz nos indica, é apresentar os nossos honorários, fundamentadamente, dizendo por que aquele valor. E só iniciar qualquer trabalho depois que aquele valor for pago pela parte, ela depositar o valor em juízo. E a gente ainda pede a metade para iniciar, para começar, para ir ao imóvel. Então, não existe trabalho de R$300. O juiz que faz isso, apresenta R$300, é porque não é o filho dele, não é alguém da família dele, esposa dele, sei lá o quê, que está fazendo o trabalho. Se fosse, ele já botava aí muito mais. Já ia começar com 5 mil. Porque ele saberia a complexidade, o trabalho que dá, o esforço que o profissional tem que fazer para chegar àquelas conclusões. Viu? Outra pergunta aqui do Rubens Gomes. O avaliador perito pode trabalhar em qualquer estado ou somente no seu estado local? Olha uma pergunta muito boa aí do Rubens. Rubens, veja uma coisa. O corretor, para ele exercer a profissão, ele tem que estar inscrito no CRES da sua região, para ele exercer a profissão com habitualidade. Porém, se ele vai fazer uma avaliação, ele mora no Paraná, e vai fazer uma avaliação em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, como não é uma coisa de rotina, é uma coisa eventual, nada impede que ele faça. Ele vai, faz o trabalho, porém, se ele é contratado por uma instituição de outro estado, e ele todo mês, por exemplo, tem que ir lá fazer um trabalho, está fazendo avaliação naquele estado, é bom que ele se regularize no CRES daquela região também. Então, ele fica com o CRES no estado, onde é a base dele, e uma inscrição do CRES, uma inscrição secundária, outro conselho onde ele vai prestar ali com frequência o trabalho dele. Outra pergunta aqui, de Caroline Magalhães. E a respeito desses terrenos que estão na justiça, como fazer para avaliar? Bom, a pergunta eu não entendi bem. Que terreno? Né? Caroline, eu não entendi assim. Que terreno? Qualquer que seja o imóvel, a gente, para avaliar, a pergunta dela não ficou clara, mas eu vou falar sobre algo que talvez responda. Qualquer imóvel, quando a gente vai avaliar, inclusive no âmbito judicial, a gente tem que analisar previamente o contexto, para que possamos saber a complexidade do trabalho que vai ser desenvolvido. E aí, então, com base nisso, a gente vai apresentar a nossa proposta de honorários. Aí, deixa eu ver aqui, peraí. Outra pergunta aqui. Sueli Maia. Professor Frederico, o que o senhor acha dos valores recebidos por nós nas perícias
e dos valores que os oficiais recebem. Porque eles podem fazer avaliação judicial. Muito boa a sua pergunta, Sueli. Veja, os oficiais de justiça, eu já ministrei curso para mais de 10 turmas de oficiais de justiça, tanto a nível da Justiça Federal quanto a nível da Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal também, né? Mas é uma justiça específica. Bom, o que é que a gente vê? Os oficiais de justiça, eles não são especialistas em avaliação. Eles fazem esse trabalho porque o juiz determina, mas eles não gostam de fazer esse trabalho, especialmente quando é para avaliar imóveis, porque eles sentem o peso da complexidade do trabalho. Além do mais, eles não ganham um centavo para isso. Então, eles ficam, poxa, vai fazer e não ganha nada. Enfim, lógico que eles ganham o salário, mas o salário deles não vai aumentar por conta de eles terem avaliado imóveis. Então, geralmente, eles fazem um trabalho muito simples e que, muitas vezes, a parte, alguma delas, a que se sentir prejudicada, contesta, e aí o juiz, o que é que faz? Nomeia um perito avaliador para fazer aquele trabalho. Geralmente, é isso que acontece. Vamos ver. Bom, para que nós, então, não avancemos demais no tempo, porque a gente sabe que muita gente que está aí nos assistindo está no expediente de trabalho, enfim, vamos encerrar aqui, porém, com a possibilidade de, quem desejar, manda lá, entra em contato através do nosso canal, Frederico Mendonça, que eu recomendo que todo mundo que estiver aqui assistindo se inscreva, porque é uma forma de a gente estar em contato, passando informações, boas informações, informações quentes a respeito do mercado imobiliário, especialmente a avaliação de imóveis. E aí a gente vai tirando dúvidas, vai crescendo juntos com isso aí. É muito importante. Também tem aí o meu site, que é fredericomendonca.com.br. Então, enfim, peraí, parece que tem gente aí insistindo ainda em umas perguntas. Bom, vamos responder mais aqui, que importante é a gente também, perguntas que chegam assim, a gente não deixar em aberto, né? Existe restrição de um engenheiro eletricista realizar perícia judicial referente à avaliação de imóveis? Veja, como ele é engenheiro, de Wesley Machado, como ele é engenheiro, ele pode avaliar, sim. Agora, o importante é que ele saiba avaliar, ele aprenda a avaliar. Não é porque um corretor é corretor, ou um engenheiro é engenheiro, que ele já nasce sabendo avaliar. Não. Ele precisa aprender a avaliar. Até porque na faculdade, os engenheiros, eles não têm essa disciplina lá que dê a eles essa condição de sair um expert em avaliação. Então, ele pode, mas o importante é que ele vá se capacitar para que ele possa realmente desenvolver esse trabalho com maestria. Vamos aqui, uma outra pergunta, do José Gustavo Gomes. Se fundamentarmos nossos honorários com base numa referência de tabela de outros estados, pode os advogados contestar? Podemos? Olha que pergunta excelente. Boa, Gustavo, gostei da pergunta. Olha, o que é que acontece? Como as tabelas, elas são meramente referenciais, sugestivas, são sugestões. O que é que acontece? Só corrigindo, as tabelas são sugestivas. Então, o que é que acontece? Elas não necessariamente obrigam o profissional a segui-las estritamente. É mais para dar uma noção. Então, o que é que acontece? O corretor pode usar uma tabela de engenharia, de uma instituição de engenharia, desde que seja uma tabela para avaliar imóveis. Assim como um engenheiro poderia usar uma tabela de uma outra instituição, de outro estado. Enfim, nós podemos usar a tabela a título de mera referência de qualquer estado.
Podemos até juntar 2, 3, 4 tabelas para que a coisa fique mais convincente, especialmente no âmbito judicial. Porém, explicando bem claramente que essas tabelas elas são meramente sugestões, que nós não estamos obrigados a segui-las à risca, e apresentar o valor dos nossos honorários fundamentando o nosso trabalho. Então, mas aí um advogado ou alguém impugnou. Olha, é natural em juízo, existem impugnações até absurdas. Às vezes as pessoas não têm uma argumentação, não têm o que dizer, e vai impugna determinado trabalho ou determinado documento que foi apresentado ali, meramente por impugnar. Mas o que acontece é que o juiz também ele vai ver, vai analisar, vai ver a explicação que o avaliador apresentou e, consequentemente, vai concordar com aquele trabalho, ele vai perceber que aquela pessoa que apresentou aquela situação, muitas vezes está querendo só tumultuar o processo. O juiz está vendo. Bom, está chegando... Deixa eu ver aí se tem mais alguma. Bom, enfim, pessoal. Então, nós estamos chegando aqui ao fim do evento. Eu gostaria de saber se o nosso mestre Fagone, o mestre Carlos, o mestre Fernando, se querem fazer alguma consideração final antes de a gente fazer os agradecimentos e encerrar o painel de hoje, o quarto e último painel. Alguém quer fazer considerações? Frederico? Sim, claro. Quero agradecer muito ao convite, tá? Um evento de porte muito bom, um resultado excelente. Estou sempre à disposição para estar ajudando a nossa classe. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Um abraço a todos aí. Obrigado também, Carlos. Eu gostaria... Professor Fernando. Em primeiro lugar, só agradecimento a todos os painelistas aqui, mas eu queria pedir para fazer outro painel para o professor Fagone falar, porque a internet dele caiu, e eu estava muito interessado em escutar o que ele estava dizendo, né? Então era só isso, daí o colega, aí a gente botou suas ideias. Obrigado a todos. A internet, às vezes, acontece essas coisas, né? E o importante é que, como nós somos aqui um time, não ficou prejudicado totalmente, porque ainda bem que estamos aqui e acudimos. Então, nós vamos ter outras oportunidades de o mestre Fagone aí apresentar com mais tranquilidade, com mais tempo, os seus conhecimentos. Viu? Por favor, Fagone, alguma palavra aí para encerrar o que já avançamos muito no tempo. Sim, eu agradecer, infelizmente, a internet nos faz essas pegadinhas, né? Os outros 3 temas anterior não caiu nenhuma vez a internet. E hoje, na hora da minha fala, ela resolveu me fazer essa pegadinha, né? Infelizmente, não deu para concluir o que eu tinha feito para o final, que era exatamente falar sobre valores e avaliações. Eu estava exemplificando as coisas que acontecem nas avaliações judiciais e particulares, né, extrajudiciais, quando a internet falhou. Faltou exatamente eu chegar na parte de valores que devem ser cobrados, né? Mesmo assim, eu digo aos colegas que estão nos assistindo, eu não cobro menos de R$ 2.500 daí para cima, porque o nosso trabalho é muito complexo e muita responsabilidade, principalmente, como disse o Frederico, na área judicial, porque você tem que responder os quesitos e muitas das vezes você tem que ir para a audiência dar explicações. E muitas das vezes não é só uma audiência. Então, não deve cobrar barato, nem aceitar o valor que o juiz determinou para a gente fazer. Você deve apresentar o seu trabalho e mostrar por que você cobra e quais são até onde você vai fazer aquele trabalho e por que ele é um trabalho científico, técnico e mercadológico. É assim que o corretor, avaliador e perito deve proceder. Não devemos ter medo de dizer não ao juiz. Devemos ter, sim, certeza que estamos fazendo certo.
Isso é o que nós devemos fazer. É assim que eu faço, e não aceito trabalhos da justiça que venham para que eu trabalhe de graça, até banque para trabalhar, de maneira alguma. Eu quero agradecer ao Frederico por ter me convidado e a todos os panelistas que nos ensinaram muito. Você, Frederico, tem sido um exemplo para mim. Eu tive a honra de ganhar em 2011 uma visita que eu fiz a você, o seu livro, né? E até hoje é minha referência também nos meus estudos, nas minhas apresentações, porque o seu livro é muito completo de tudo que um avaliador precisa. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos nós. Meus queridos amigos, me permitam chamá-los assim, né? O Carlos, o Fagone, o professor Fernando, enfim. Para mim foi muito rico, foi muito bom a gente fechar esse quarto painel, o quarto e último painel, que representa o fechamento oficial do nosso primeiro workshop brasileiro de avaliação de imóveis e perícias. Espero que tudo que a gente tenha falado aqui ao longo dos 4 painéis tenha sido de grande valor, tenha sido útil a todos os que nos assistiram. Nós já chegamos a quase 3.000 pessoas que passaram aqui por essa sala ao longo desses 4 painéis, o que é algo assim realmente fantástico, superou as nossas expectativas. O número de visitas que tiveram, isso aí o pessoal dos bastidores, eles têm lá os acessos. O número de pessoas que compareceram, que passaram em algum momento nesses 4 painéis, já está chegando a R$3.000, exatamente, está chegando a R$3.000, o que equivale a um congresso de grande porte. Né? Isso nos deixa muito honrados, muito agradecidos a todos os painelistas que por aqui passaram e deram sua contribuição, a todos os apoiadores, olha, muita instituição bacana nos apoiando, olha, realmente nos deixa assim felizes, muito agradecidos, né? Aos sindicatos, Secov, associações, ao sistema Cofesse-Cresce, na pessoa do presidente Teodoro, que tem dado todo apoio, enfim. E aqui nós chegamos à conclusão do nosso negócio. Muito obrigado também à ME, da tecnologia, ao Tiago Murilo, que é um profissional fantástico, que nos bastidores tem nos possibilitado estar aqui. Sem ele, isso não seria possível, porque o cara está ali a todo vapor, trabalhando para que a gente possa estar aqui falando. Enfim, e agradecer, acima de tudo, a Deus, nosso Senhor, que nos permite momentos maravilhosos como esse que nós vivemos aqui. Então, muito obrigado a vocês também que nos prestigiaram com a sua audiência. Esperamos, do fundo do coração, termos correspondido à expectativa de cada um de vocês e, em breve, se Deus quiser, podermos estar aqui juntos uma vez mais. Obrigado e até a próxima. Coordenador.